Boa noite, graças e paz. Então hoje nós vamos para Êxodo 14. Êxodo 14. Boa noite, Ana Trindade, boa noite, Mercedes, boa noite, Sandrinha, boa noite a todos com que não falei, desejei boa noite, sejam bem-vindos, é bom ter vocês por aqui. Carmen, boa noite. Vão se achegando, vão se assentando, aumenta o som. O Roberto disse que a imagem e o som estão bons, então fico feliz. Êxodo 14. Êxodo 14. Linda, boa noite, linda. Boa noite, bom vê-la, viu? Você, Almir, bem-vindos, viu? Ana Luísa, boa noite. Então, Êxodo 14, verso 21 até o verso 23. Êxodo 14, 21 a 23. O pastor pode me ajudar colocando também o texto no chat, como sempre faz. Êxodo 14, 21 a 23. Tema do nosso encontro, Eliana, boa noite. Tema do nosso encontro, libertação. Vamos lá? Êxodo 14, 21 a 23. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Boa noite, Grazélia, graças e paz. Então, libertação é o encontro de hoje. Preparados para essa jornada? Então, deixa eu ler, como a UBA lançou a campanha, o projeto da poesia, então eu vou trazer um texto que tem a ver com sabedoria. Chama-se A Borboleta e a Chama. No final do texto eu digo de quem é. Uma borboleta multicor estava voando na escuridão da noite quando viu, ao longe, uma luz. Imediatamente voou naquela direção e, ao se aproximar da chama, pôs-se a rodeá-la, olhando maravilhada. Como é bonita, dizia ela. Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu fazer o mesmo que fazia com as flores perfumadas. Afastou-se e em seguida voou em direção à chama e passou rente a ela. Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz e muito surpresa por verificar que a ponta das suas asas estavam chamuscadas. O que aconteceu comigo? Pensou ela, mas não conseguiu entender. Era impossível crer que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse causar-lhe mal. E assim, depois de juntar um pouco de forças, sacudiu as asas e levantou o voo novamente. Rodou em círculos e, mais uma vez, dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela. Imediatamente caiu, queimada, no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama. Maldita luz, murmurou a borboleta agonizando. Pensei que ia encontrar em você a felicidade, e em vez disso encontrei a minha morte. Arrependo-me deste tolo desejo, pois compreendi tarde demais, para minha infelicidade, o quanto você era perigosa. Pobre borboleta, respondeu a chama, eu não sou o sol como você tolamente pensou. Eu sou apenas mais uma luz. E aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela são queimados. Então, você quer chutar quem é o autor desse conto? Porque esse conto é uma fábula dedicada a falar daqueles que são atraídos pelos prazeres mundanos, pelos prazeres que aguçam, né, que ativam, que excitam, e sem pensar na verdade, ignorando a verdade do prazer, o custo do prazer. E aí, quando percebem o quanto lhes custa o desejo e o prazer, é tarde demais, já perderam tudo. E aí?
Você consegue, Bárbara, boa noite, Fátima, boa noite, você consegue dar um chute aí de quem é essa fábula, a borboleta e a chama? Não vale ficar dando Google, viu, José? Essa fábula é de Leonardo da Vinci. Então, além de escultor, de técnico, de desenhista, de pintor, de inventor, ele também tinha esse lado, num dos seus diários, algumas fábulas de sabedoria, ele escrevia para os seus pupilos. Ok? Então vamos lá. Libertação. Eu acho que o meu chat travou. Então, por favor, alguém digita alguma coisa aí para ver se desbloqueia o meu chat. Então, vamos lá. Libertação. Bom, os emojis estão funcionando. Agora aqui no chat está parado. Então, você digita alguma coisa aí, por favor, para eu poder acompanhar. Libertação. O que é para você quando fala-se de libertação? O que vem à tua mente? O que você pensa quando falamos de libertação? Normalmente, quando falamos de libertação, a primeira coisa, principalmente dentro do contexto religioso, evangélico, quando se fala de libertação, a primeira coisa que vem em mente é a figura da opressão demoníaca. Ok, Daniel, boa noite, já mexeu aqui, estou dentro aqui de novo, viu? Então, só... Ok. Então, libertação no nosso contexto religioso e tal, normalmente a primeira coisa que vem é essa ideia de opressão, de estar oprimido do diabo, possesso e tal. E é engraçado que a gente reduza tudo a isso quando a Karine colocou aqui ser livre, não é? Ser livre. Libertação é esse processo de usar a faculdade que eu tenho de escolha, o meu poder de escolha, a minha intensidade de vontade, eu poder usar a minha vontade de forma aberta, clara, eu poder usar o poder da minha autonomia. Eu acho que isso é bem legal pensar. Então, libertação, como eu sempre começo, vamos para a etimologia. Então, libertação do latim libertatio, que significa ação de pôr em liberdade, conceder liberdade a alguém. A noção de liberdade fazendo referência à faculdade humana de desenvolver uma ação segundo a sua própria vontade, a sua autonomia. A liberdade, segundo a maioria dos filósofos, ela tem que, para ter sentido, ela tem que estar agregada a outras virtudes, como por exemplo a justiça e a igualdade. Daí chegamos à ideia francesa e depois desdobra na maçonaria e tal, mas não vou entrar por esse caminho. Eu só quero colocar uma frase do escritor russo de Tolstói, Leon Tolstói, que ele, o autor de Guerra e Paz, um romance fantástico. Se você não leu, leia, é bacana demais. Então, boa noite, Daniel. Boa noite, Jorge. Leon Tolstói dizia assim: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, é a consequência. E aí, ardeu os neurônios? Não se busca, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas alcançamos a liberdade buscando a verdade. A liberdade não é um fim, é a consequência. E aí, pensemos, estamos em Êxodo 14, pensemos nessa temática do uso da autonomia.
como chegamos até aqui. Como é que o povo hebreu chegou até Êxodo 14? Ou seja, como é que o povo hebreu chegou diante do Mar Vermelho? E aí, direto e reto, vamos pensar o seguinte, que cada um de nós, eu, você que me assiste, tem debilidades, tem hábitos, tem tendências que precisam ser vencidas, que ainda não são vencidas, que ainda não foram mudadas e que precisam ser mudadas. Logo, podemos afirmar que cada ser humano está num processo contínuo de libertação. Mesmo porque, quando a pessoa está oprimida, possessa pelo inimigo, a maior forma de resolver isso, e a única que eu conheço, é em nome de Jesus. E é fácil. É fácil. Você chega e diz, sai em nome de Jesus e sai. É assim que funciona. São quase 30 anos fazendo isso. Agora, o problema é que um demônio sai em nome de Jesus, mas uma autoestima quebrada, não. Um demônio sai ao comando do Senhor, mas a mudança de caráter é uma obra duríssima. Hábitos não são mudados no estalar de um dedo ou do uso de uma palavra de ordem. Então, pensamos aí, libertação nesse ponto, ok? E aí, como é que o povo hebreu chegou? Dalina, que bom, como é que é o nome da sua tia? Fala para ela falar que eu mando um abraço para ela, lá de Minas Gerais, Deus abençoe. Então, como é que o povo hebreu chegou diante do Mar Vermelho? Para a gente poder contextualizar para seguir viagem. E hoje a viagem é pesada. Se semana passada ardeu a cabeça, hoje vai machucar. Mas vamos em frente, é machucado bom. Então, como nós chegamos até aqui? Primeiro, vamos lembrar que os descendentes de Abraão se tornariam estrangeiros numa terra que não lhes pertencia. Lembram da promessa lá, Gênesis 15? Então, o povo de Israel agora passa 400 anos escravo no Egito. E aí chega o juízo de Deus. Traz Moisés como libertador e a partir daí começa-se o processo dessa nação de Abraão deixar o Egito com os seus bens. E aí, na caminhada para a terra prometida, na caminhada para a restituição da identidade do povo hebreu, na caminhada para o novo de Deus, eles têm o obstáculo do Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, eles param. Tia Duca e Pastor Paulo, sejam bem-vindos, uma boa noite, Deus os abençoe. E aí, o povo hebreu está lá, diante do Mar Vermelho, indo para uma terra prometida. Agora pense comigo, que Deus não estava apenas dando terra para Israel. Deus estava reconstruindo a identidade do seu povo. Então ele não poderia levar o povo do jeito que estava no Egito direto para nova terra, porque só ia ter nova terra. A cultura do jeito que tinha se perdido, lembra que eles tinham perdido referências? Lá no Êxodo capítulo 1 a gente aprende isso, que à medida que José morre, os irmãos vão morrendo, a identidade do povo hebreu vai também morrendo junto. Então Deus, para nos levar para o novo dele, ele precisa preparar a minha identidade para ela ser adequada ao novo. Não é apenas me dar a promessa, mas me tornar adequado ao tamanho da promessa. Então todo mundo vai ter um muro na frente da caminhada. Todos nós. O povo hebreu teve o Mar Vermelho. Eu tenho o meu Mar Vermelho, você tem os seus mares vermelhos. Cada um de nós tem. Ou seja, é aquele momento da nossa história, da nossa caminhada, da construção da identidade para o preparo, a adequação para o novo de Deus, para a promessa de Deus. Não é só receber bênção, é tornar-me adequado à bênção que eu hei de receber. E aí, percebemos que a libertação era mais do que um ato isolado, não era apenas sair do Egito. Libertação
não era um ato de simplesmente sair da fronteira. Era um processo de transformação no qual as marcas do passado vão sendo desfeitas e uma nova identidade vai acontecendo, trazendo mais da promessa do que a marca do passado. Então a libertação é esse processo pelo qual nós amadurecemos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nos adequando a quem nós devemos ser, ok? E menos culpados e vítimas daquilo que sempre fomos. Até aí tudo bem? Então, a libertação não é um ato isolado, mas um processo, ok? Um processo de transformação. Ao perceber esse foco, com esse olhar na libertação do povo hebreu, a gente pode perceber, identificar nuances e fenômenos desse processo interessante, necessário na vida de um cristão, na vida de um ser humano, para minha autonomia de vida, também conhecida como libertação plena. Então eu anotei alguns pontos para a gente falar acerca desses fenômenos. Até aí, tudo bem? Conseguiu entender o que é a libertação? Conseguiu? É esse processo de conquista pessoal, interna, profunda, que nos concede a autonomia de vida. Até aí, tudo bem? Boa noite, Cíntia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, e esse talvez seja um dos erros clássicos da libertação, do entendimento de libertação, principalmente quem tem de conversão 20 anos para cá, porque a maioria das pessoas convertidas de 20 anos para cá sofreu uma influência fortíssima daquela teologia da guerra espiritual, dos espíritos territoriais e aquela coisa toda, e aí veio com uma ideia de libertação muito confusa, muito espiritual, mas ao mesmo tempo sem nenhuma autonomia. Eu preciso ir a alguém que tem a prática e o chamado para guerreiro espiritual e ele me liberta. Quer dizer, é o oposto da libertação. Quer dizer, eu só troquei o faraó. Se a minha libertação está na mão de um doutor, na mão de um pastor, na mão de um guru, na mão de uma pirâmide, na mão de qualquer outra pessoa ou objeto, escravo continuo. A proposta da libertação é autonomia, ok? Autonomia de vida e não troca de faraó. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, então se você entrou no processo de libertação de 20 anos para cá, cuidado, porque você pode estar apenas, desculpe a expressão, mas é uma expressão militar, não é uma expressão veterinária, pode estar adestrado ou catequizado, mas não liberto, né? E daí você vai ser pego com rompantes de ira, rompantes de frustração, rompantes de raiva, os rompantes vão ser aquele salto por cima do muro. Então você botou um muro de contenção, mas não tratou. Então, vira e mexe, esse muro vai transbordar. Tipo o rio Acari, né? Não adianta ir lá fazer uma obrinha daqui e dali enquanto o gargalo não for retirado. Ok? Então, libertação é um processo que concede autonomia de vida. Então, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. O processo da perda da identidade do povo hebreu foi gradativo. Foi gradativo. Aldimar, Cristiane, bem-vindos. Por que eu destaquei esse ponto que tem a ver muito com o passado, não é? Porque libertação é exatamente isso. É a releitura do passado, é a ressignificação da história. E o que acontece? Uma geração após a outra foi esquecendo da identidade. Paulo ele fala para os coríntios assim, olha,
eu me preocupo que assim como Eva caiu, vocês também estejam sendo seduzidos pelo diabo. E é interessante, como que ele cita Eva para os coríntios? Pelo simples fato, Eva não teve revelação direta de Deus. Deus falou para Adão, e Adão falou para Eva para não comer da árvore do meio do jardim. E aí ela, não tendo a sua identidade, a sua revelação direta, ela ficou naquela, não falou para mim, será que ele aumentou, diminuiu? Então Paulo fala para os coríntios a mesma coisa, ele fala, olha, vocês não estão tendo intimidade com Deus, vocês não estão buscando a Deus, e daí não tiveram uma identidade, por isso ele chama os coríntios de carnais, mundanos. E aí, o povo hebreu lá no Egito faz a mesma coisa, em Êxodo 1 você vai ver isso, as gerações vão se sucedendo, e elas vão esquecendo um pouco da sua identidade, da sua história, como chegaram ao Egito, como eles eram queridos no Egito, e aos poucos se transformaram, né? A linhagem de um governador, quase um vizir do faraó, se transforma numa linhagem de escravos. E aí o que eu quero chamar a sua atenção para isso? Eu quero chamar a atenção, meu querido, para os hábitos que você e eu herdamos por conta da família que tivemos, do papai que tivemos ou não, da mamãe que tivemos ou não, do lar em que fomos criados, da instituição no qual fomos criados. Toda a forma nós não somos hoje, nós não nascemos prontos. Nós viemos com uma bagagem. Desprezar essa bagagem é repetir o erro do povo hebreu. É não ter a sua identidade, não ter a sua raiz definida, não saber quem você é. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus, 1 Pedro, verso 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. E esse texto, se você é casal e já se inscreveu na terapia de casais, no curso para casais, terapia bíblica de casais, esse texto eu vou martelar ele logo no primeiro dia. É marreta no dedão do pé. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Percebeu Pedro falando? Ele dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês só têm Cristo na cerimônia. Vocês no dia a dia, vocês estão repetindo a tradição, o legado dos pais de vocês. Vocês estão repetindo a vã maneira de viver. Vocês estão repetindo essa maneira de viver chula, contaminada, distorcida, pecaminosa, corrupta e corruptível. Captou isso? Pedro fala assim, olha, muitas vezes não ter consciência disso me tira a oportunidade de mudar velhos hábitos. Está aí, 1 Pedro 1, 18. Pedro está dizendo para eles, olha, vocês não entenderam ainda que quando Cristo salvou vocês, vocês precisam agora deixar essa vã maneira de viver. Vocês precisam deixar essa tradição, e a palavra aqui tradição não é ritual, tradição aqui é que vem na oralidade, na vivência da vida. Pedro está dizendo, olha, o Jesus de vocês está no discurso, está na pregação, está na música que você canta, talvez esteja na etiqueta da sua roupa, mas na vida de vocês estão repetindo o modelo do papai e da mamãe. O modelo da família que vocês estavam. Vocês estão na vã maneira de viver. Então, a primeira coisa do processo de libertação que eu tenho que entender é que as falhas que eu tenho hoje são falhas que vêm comigo há muito tempo. Não brotaram de hoje para ontem. Elas têm raízes. As pessoas, assim como eu e você, acostumamos a reclamar do fruto. Mas o fruto ele não acontece por si só. O fruto é resultado de raízes. Então, se eu tenho compulsão por algo, essa compulsão não se explica por si só. Ela tem raízes. Até aí conseguiu entender? Que esse teu hábito ruim,
que é essa tua velha natureza que não morre, esse teu temperamento que você pensa que controla, mas ele te dá rasteira, pensa essas coisas que você começa e deixa pela metade, essa forma com a qual você ama muito e esse amor vira ódio quando a pessoa não te agrada, ou quando ela te desagrada, ou quando você é frustrado. Isso não é fruto da sua imaginação, do temperamento só não, isso é fruto de raiz, tem raiz lá. E enquanto não se escava essa raiz, vai continuar colhendo fruto. Não adianta ficar aborrecido, não adianta fazer campanha, não adianta subir de cabeça para baixo um monte, porque as raízes não mudaram. O que acontece muitas vezes, isso é muito comum em ambientes religiosos, é que as pessoas dão um polimento no velho hábito, quase transformando num novo. Então a pessoa que por exemplo, dada a fofoca, ela, para não dizer que está falando mal da vida dos outros, ela vive correndo atrás de motivo de oração dos outros. Aí ela fala, você soube fulano, você soube que fulana está mal, vamos orar por ela. Isso é fofoca, isso não é pedido de oração. A gente só tem o direito de pedir oração por alguém quando esse alguém autoriza a pedir. Do contrário, não tem direito nenhum de fazê-lo. Isso é só um exemplo para ficar fácil o entendimento. Então, o mal que você abomina, o mal que você não quer praticar, mas que vive praticando, o pensamento contínuo que você deseja bloquear e não consegue, não é o problema. O problema está na raiz, na herança construída com a história. Foi um processo gradativo de destruição. Ok? Assim como foi para os hebreus. Até aí, tudo bem? Dá um ok aí. Então tem gente que acha que eu vou chegar lá na igreja, eu vou receber uma oração forte e eu estou liberto. Não está. Não está. Pode ser, o diabo pode ser expulso de você, do teu corpo, da tua mente, mas você terá ainda emoções e construções emocionais tortas. Vai ser necessário tempo para ajustar. Ok? Então já recebeu um ok? Vamos em frente. Então a segunda outra coisa que eu quero pensar com você sobre a libertação é assim. Deus é quem toma a iniciativa de libertar o seu povo. Olha que interessante. Deus é quem toma a iniciativa de libertar o seu povo. Se você olhar Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, verso 6 ao verso 8, Êxodo 3, 6 a 8, você vai perceber que é Deus que toma a voz ativa da história. A situação toda é Ele na voz ativa. Ele diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Percebeu a voz ativa de Deus? Ele diz, olha, eu acho esse texto lindo porque ele é cheio de sabedoria. Quando Deus diz para Moisés, olha, eu ouvi o choro do meu povo que está no Egito. Olha a geografia, Deus conhece geografia, filho. Porque hoje a ideia que muitos cristãos fazem de Deus é que Deus tem lugares que ele não pode atuar. Tipo um Jonas transmoderno. Deus não pode falar para tal pessoa, Deus não pode ter a liberdade de falar em outro lugar, Deus não pode... E aí quando você olha Deus do alto, na soberania dele, ele diz, olha, eu tenho ouvido o que está acontecendo no Egito. E o choro do meu povo, eu estou ouvindo. Então eu desci, interessante, ele desce para chamar Moisés. E ele diz, eu desci para livrar. Eu desci para livrar. Então, toda a voz, e ele diz, eu vou livrar não só do Egito, mas eu vou levar para uma terra boa, larga, produtiva. Percebeu isso? Que Deus tem para mim e para você um projeto bom de vida. Que Ele não fez
a mim e a você para ficarmos no estreito, na antítese da promessa. Sabe, acomodado, estreitado, diminuído, encurtado e dizendo, não, Deus vai ser honrado aqui. Não vai. A exuberância do chamado de Deus para as nossas vidas testemunha do grande amor de Deus para conosco. Isso pouco importa de dinheiro, fama e poder. Isso tem a ver com a exuberância de vida, aquela vida que brilha, aquela vida que tem e traz em si o brilho da excelência da vocação, como vimos semana passada. Não significa que você vai ter mais dinheiro, que você vai ter mais seguidores, mas que você está feliz, está realizado. Olha para a pessoa e você vê, está feliz, está realizado, está encontrado. Essa exuberância do encontro, a gente conhece muito isso quando encontramos, por exemplo, a pessoa que amamos para compartilhar a vida. Né? Não se fala muito disso, do olhar apaixonado, do olhar amoroso, do encontro que brilha e tal. Essa exuberância do achado da vida, que a gente comentou semana passada, né? Citando Rubem Alves. Ok? E aí, perceba que Deus, Ele dirige o povo. Ele diz, eu ouvi o choro, eu estou atento ao sofrimento, eu estou atento aos egitos da vida, eu estou atento aos encurtadores da vida, eu estou atento aos estreitadores da vida, eu estou atento aos faraós, aos opressores, aos escravizadores, eu estou atento a todo o poder escravizante da vida, e todo poder escravizador tem um tempo para acabar, seja ele de dentro, de fora, tem um tempo para acabar. Olha, a história é testemunha disso. Onde estão os impérios? Onde estão os impérios? Lá no meio da Guerra Fria, eu lembro do irmão André, ele tinha um apelido, era o traficante de Bíblia, alguma coisa assim. E ele, orando na cortina de ferro, ele diz isso no livro, bem antes do muro quebrar, e ele diz que, orando, ele viu a estátua, né, de Lenin caída, e o povo por cima da estátua. Isso seria absurdo. Na época em que ele falou, ninguém acreditou, achou que era coisa de um irmão, de um vovô. E aí, quando a cortina de ferro cai, e essa foto está na internet, no Google, que a estátua de Lenin é derrubada e o povo sobre ela, você percebe que o comando das eras e dos tronos terrestres estão, sim, debaixo do trono soberano em que só se assenta Deus. Então Deus está lá, vendo tudo isso, Ele diz, tem um limite, o limite chegou, eu desci para acabar com isso, então vou direcionar o povo para a terra prometida. Repare que Ele não fala que vai transportar, Ele não fala que vai abraçar o povo e carregar, Ele não fala que vai transportar um teletransporte Star Trek. Ele diz, eu vou dirigir, eu vou mostrar o caminho, eu vou direcionar. E o povo vai ter que andar, porque no caminho há mudança, no caminho há transformação, no caminho há adequação. O velho precisa morrer no caminho para que o novo brote no caminho para se encontrar com o novo do outro lado. Pano novo, pano velho não aceita remendo novo. Odre novo não suporta vinho velho, e odre velho não suporta vinho novo. Tem que haver compatibilidade. O contrabandista de Deus, contrabandista de Deus. Obrigado pela ajuda. Ok? Fica difícil de guardar tanta coisa na cabeça com esses 2 neurônios só que eu tenho, e os 2 neurônios cheios de dor de cabeça, cheios de tosse. Então, captaram isso? Então a iniciativa é de Deus. Deus dirige para o caminho. Cabe a quem quer libertação caminhar, eu vou usar de propósito, cabe a quem quer libertação caminhar no caminho, obedecendo o processo, porque a obediência é o canal da transformação. Sem obediência não vamos nos sustentar no caminho. E sem estarmos no caminho, continuamos escravos. Então, olha o verso 1 e o verso 2 de Êxodo 14. Dá uma olhadinha. Êxodo 14, verso 1 e verso 2. Então, falou
falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Reparou? Eu queria muito que você guardasse esse primeiro versículo. Deus botou o povo no caminho e agora ele diz assim: volta e acampa. Volta e para. Isso é muito importante. Já já a gente vai fazer todos os simbolismos para a vida da gente. Eu estou tentando fazer vagarosamente, fatiando para ficar mais simples, bem digerido por cada um de nós. Então, primeiro, entender que o processo da perda da identidade ou o processo da escravização foi lento, levou tempo para destruir. Ok? Segundo ponto, Deus é quem toma a iniciativa de pôr em liberdade. Ok? Isso. Voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, vocês se assentem lá. Ok? Essa parte, Deus, ou seja, Deus é fundamental, é o eixo, é quem toma todas as iniciativas. Ele diz: para a escravização, para esse período de estreitamento, encurtamento da vida, e aqui está a estrada. E o interessante é que essa estrada é o deserto, porque deserto tem a ver com solitude, com um mergulho para dentro. Né? O deserto ele não tem paisagem para você ficar deslumbrado, o deslumbramento é de dentro. E quem quer ser liberto, quem quer vencer a si mesmo, quem quer se libertar de péssimos hábitos, vencer a si mesmo e a sua história, com a ajuda de Deus, precisa começar a voltar-se para dentro, menos para fora. Se ao invés de ficar enchendo o corpo de silicone, a gente enchesse de caráter, o mundo da gente interior, a gente estava muito melhor. Não adianta, a gente fica lutando contra a gravidade para suspender o que está caindo, quando na verdade tudo que é suspendido vai voltar a cair e ser consumido. Mas um caráter caído, não há coisa em pé que torne você uma pessoa agradável. Não é? Seguindo em frente, terceiro ponto. Então esse foi, Deus é quem toma iniciativa. Terceira observação do texto, sobre libertação. Faraó trabalha para sustentar a opressão e impedir o novo de Deus. Bom, se a minha história é antiga, se Deus está interessado na minha libertação, eu também preciso crer e entender que há um outro grupo, que o diabo, a carne e o mundo vão trabalhar para sustentar a opressão, a escravização e impedir que o novo de Deus se realize. E aí, Faraó representa esse velho jeito de ser, essa vã maneira de viver que 1 Pedro 1,18 fala. Faraó representa a intenção do mundo, representa os meus desejos, representa as minhas más intenções, a minha velha natureza, e também representa o próprio diabo. Enquanto o promotor do mal, da maldade, Jesus disse que ele é homicida desde o início, e João 10,10, a gente vê o tríplice propósito destruidor: roubar, matar e destruir. Então, nós vemos no verso 3 ao verso 9 do Êxodo 14, 3 a 9, você percebe a dinâmica de Faraó. E se você conseguir perceber a dinâmica de Faraó, você também vai perceber que essas dinâmicas estão nesses três elementos que são inimigos de Deus: o diabo, a carne, a minha carne e o mundo. O diabo, a minha carne e o mundo. Vamos lá? Verso 3 ao verso 9, então vamos lá. A gente vê algumas coisas acontecendo aqui. Enquanto Jesus afirma
que é o processo de libertação. A verdade vos libertará, o Filho libertando você realmente é livre. Então, aqui está o caminho, João 10,10, a vida exuberante, a vida em abundância, em contraste, a vida destruída, a vida roubada, a vida morta, não é? Sem viçosidade alguma. Isso representa o ser acomodado que não quer mudar, a minha velha natureza, a natureza do conforto, da acomodação. Então aqui, vamos ver algumas lições do verso 3 ao verso 9, que a gente entende o modus operandi do mundo, da carne e do diabo, para impedir o novo de Deus em mim e através de mim. Primeira coisa, a visão, verso 3. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Êxodo 14:3 é onde nós estamos. Perceba aí a visão pessimista e desacreditada do processo de libertação. Olha que é o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, sabe o que o faraó está pensando? O faraó está pensando que vocês não estão sabendo andar no deserto, que vocês estão embaraçados no deserto e o deserto matou todo mundo. O deserto encerra vocês. Gente, perceberam isso? Como é que a gente se embaraça num deserto? Se embaraçar num quarto é fácil, se embaraçar com muita coisa é fácil, se embaraçar numa mangueira é fácil, se embaraçar numa amoreira é fácil, se embaraçar numa jabuticabeira é fácil. Agora, se embaraçar na areia... O que aprendemos aqui nessa temática é que o mundo, a carne e o diabo, quando a gente entra no processo de libertação, de ser transformado pela graça de Deus, uma transformação que é um processo, vai haver um tempo em que o mundo, a carne e o diabo vão desacreditar a gente, vai dizer, vai colocar defeito. Então você está numa igreja, você começa a reparar defeitos em todo mundo, você começa a se desligar com facilidade, você começa a se embaraçar. E aí, olha que interessante o texto. O verso 4 diz, verso 3, finalzinho do verso 3 diz que o deserto os encerrou, o deserto os encerrou. É quando você está no processo de libertação e dá aquele tropeço e a carne, a culpa, a dor e a vergonha vem dizendo assim, está vendo? Você não consegue e acabou. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas espertinhas que vão para Jesus, ou ocupam um cargo, ou fazem alguma coisa no ministério da igreja, e pensam que por isso já estão prontas. Não, libertação é para os outros. Por exemplo, pode ter alguém que está assistindo a live hoje, tanto hoje ao vivo quanto gravado, para aprender o processo de libertação. Não, estou aprendendo para executar no outro. Então você está na live errada, você pode ir embora. O processo aqui é techuvá, ou seja, eu estou olhando o texto sagrado, não estou lendo o livro de Rick Warren, não estou lendo o livro de Russell Shedd, estou lendo o livro sagrado, as sagradas letras, no propósito de mudar a mim. E aí, compartilhar com os irmãos, para que cada um na sua dimensão aplique a si, não o outro. Capite isso? Por isso que quarta-feira é diferente. Quarta-feira é eu e eu. É techuvá. Em hebraico, é arrependimento com mudança. Ok? Então, gente que começou o processo, comecei e já está liberto. Já estou liberto, não faço mais nada, aprendi com os meus erros. Aprendeu nada, vai fazer de novo. É só a vergonha baixar, é só a dor baixar, é só a culpa baixar que vai fazer de novo. Não passou por um processo de mudança. Vamos lá. Seguindo em frente. Verso 5. Verso 5. Deixa eu parar aqui rapidinho. Alguém perguntou nos comentários, eu não me lembro quem, sobre essa expressão. Pastor, Deus endureceu o coração de Faraó? Pastor, Deus fez com que o Faraó ficasse rígido, insensível? Bom, eu vou perguntar para respondendo, né? Vou responder perguntando.
Deus endureceu o coração de Judas? Respondendo, Deus ele confronta, ele sabe que o coração os desígnios. Deus ele é onisciente. Então ele conhece tudo plenamente em todo o tempo. E aí o que acontece? Ele sabe e sabia da dureza do coração de Faraó, da insensibilidade de Faraó. Então o que ele fez? Ele confrontou. Lembra de Jesus com Judas? É o mesmo modus operandi. Jesus molha o pão e diz, o que você tem a fazer, faz depressa. Jesus não disse para ele, vai lá me trair logo, para acabar o sofrimento. Jesus disse para ele, faz o que você tem que fazer, ou seja, toma uma decisão. Ou você está dentro, ou você está fora. Então, quando essa expressão vem, endurecerei o coração de Faraó, não significa que Deus está condenando Faraó ao fracasso. Significa que Deus está confrontando ele, sabendo que desse confronto, Faraó vai endurecer ainda mais o coração. Ok? Voltando aqui, terminando o parênteses. Então vamos lá. Seguindo aqui o versículo 5. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso? Havemos deixado ir a Israel para que não nos sirva? Aí nós vemos o que? Vemos aí a persistência e as armas e as artimanhas do mundo, da carne e do diabo que se apavoram no início do processo da libertação. Né? Quando você vai reparar isso, se você tem um péssimo hábito, quando você deixa de fazer aquele hábito, você começa a lutar contra aquele hábito, você percebe que há abstinência. A abstinência é essa luta do hábito contra a força de não fazer. A vontade contra o hábito, a tradição contra a reflexão. Essa pressão, é esse cair em si. É quando a tua velha natureza fala assim, eu acho que agora o negócio é sério, então vamos pegar pesado. E aí é interessante, por exemplo, se você começa a caminhar com o Senhor, se converteu e tal, e você vai reparar, por exemplo, você vem de uma vida de muita bagunça, de muito bar, muita aglomeração, de estar muito perto de muitas pessoas. De repente, quando você começa a caminhar nos caminhos do Senhor, você vai perceber que as pessoas vão ficar distantes de você. Não é porque elas estão distantes, mas você vai percebê-las distantes. E aí você vai passar por um período em que você não vai ter amigos próximos, que têm a mesma fé, a mesma visão de mundo, e os que você tem serão os antigos. E você vai começar a entrar nessa medida. Eu já até ouvi gente falando assim, quando eu era do mundo eu tinha mais amigos. Ué, então volta para lá. Volta para o Egito para ver se é bom. Quando a chibata cantar, você vai ver o que é bom. Lembra? O caminho da libertação é o caminho do deserto. Então não adianta, quem você levar para o deserto vai sucumbir. Então percebeu opa, estou perdendo espaço, por que eu fiz o que fiz? Vamos tomá-lo de volta? Então é aquele princípio que a gente fala assim, será que eu fiz a coisa certa? Bate medo, será que eu vou ficar sozinho? Será que eu estou fazendo a coisa adequada? Será? Essa dúvida que vai, o deserto é tão quente, poxa, mas eu não vou ter condição de sustentar a minha fé, eu não vou dar conta dos compromissos que eu tenho que fazer com Deus, com a igreja, com os irmãos. Percebeu? As artimanhas continuam as mesmas. Seguindo em frente, vamos lá, verso 9. Verso 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Olha que coisa interessante. Isso, Michael, isso. Essa batalha é a batalha da potência versus o inconsciente. É até mais que isso. Eu não vou usar a palavra inconsciente, mas vamos usar a palavra do subconsciente, não é? Eu vou lutar contra a minha velha maneira de sentir, contra a minha velha maneira de falar, a minha velha maneira de viver. Consegui compreender isso? Então,
se você não passa o teu período de deserto, de solidão, em que você tem que maturá-la, virar solitude, não solidão apenas, esse deserto, a você se apaixonar pela ideia de ser alguém, o deslumbramento vir de dentro, da tua intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com o novo, a promessa brilhando dentro de você, mais do que a marca do passado, isso é uma luta. Não é uma luta, porque vai tirar você da acomodação a que o seu corpo, as suas emoções e os seus instintos e desejos já estão se alimentando há muito tempo. É tipo mexer na vasilha do cachorro na hora que ele vai comer. Né? Então você sabe o que vai acontecer. Verso 9, repare que os locais citados no verso 9, onde Faraó chega com o seu exército, é exatamente o local do verso 1, onde Deus mandou o povo acampar. Percebeu isso? O texto diz que o exército de Faraó alcançou o acampamento. Isso é bem legal pensar, né? Ou seja, tem muita gente que fica pensando, cara, que é invencível, imbatível, não, a dúvida não vai me alcançar. Quem nega a dúvida, não precisa da dúvida para cair não, já caiu. Porque a fé cega não é fé. A fé não é um salto no escuro. A fé é trilha de obediência. É a ação de quem conhece o Deus a quem serve. É a ação de quem conhece a promessa. É a ação de quem sabe que está no caminho correto. Essa história de fé é um salto no escuro. Isto é ledo engano. E aí você perceba que todas as forças escravizadoras, carro, cavaleiro, capitão, porque Faraó botou capitão na carruagem, não é? Ou seja, ele botou a nata que ele tinha, ele botou a rapaziada que sabia andar numa biga para pegar. E aí é interessante que é exatamente isso que acontece comigo e contigo. Na hora H, no dia D, a tensão entre decidir, ir, mudar, da tensão do ficar e administrar, ela é muito grande. É realmente como se tivessem cavalos passando na cabeça da gente. A gente fica tenso. Será que eu encaro esse processo ou administro o que tenho? Será que eu encaro um recomeço nessa altura da minha vida? E se eu perder? E se eu perder a companhia de fulano? E se eu perder o relacionamento com Beltrano? E se eu perder dinheiro? E se eu perder status? E se eu perder a quantidade de seguidores? E se eu perder popularidade? É agora, quando esse exército chega com força no acampamento, cara, é a hora de decidir. Ou você levanta e encara a estrada que Deus abriu para você, ou você fica e vira escravo de Faraó. É uma escolha. O processo de libertação se inicia e se constrói passo a passo por escolhas. Então, não acredite quando alguém diz assim, para você ser liberto, vá para a ministração de pastor fulano, do pai de santo ciclano, do guru Beltrano, ou do guia fulano de tal. É mentira. O processo de libertação é pessoal, é subjetivo, é intenso. Enquanto não for assim, não tem gente liberta. É por isso que a gente vive hoje acabando com a cabeça da gente, com o coração da gente enquanto líder, porque a maioria que está socada dentro das igrejas não é ovelha não, porque ovelha está liberta, é bode adestrado, não é ovelha não. O processo de libertação é um processo de escolha. A escolha do rompimento, a escolha dos processos que eu vou citar já, fase a fase da libertação, para você saber em que nível você está, se você está no nível hardcore, se você está no nível noob, aonde você anda, ok? Então se você está dependendo, eu preciso ir na casa da irmãzinha com uma palavra, tu não está liberto. O liberto, ele só precisa de Deus. Deus, ele em um deserto, meu irmão, tem milagre todo dia. Ok?
Então, a escolha qual é o fator motivacional da minha escolha? Quem é que vai me motivar? A dor, a angústia? Não interessa, desde que é isso aí, Michael, essa questão, 10 passos para ser liberto, campanha de 7 dias para libertação. Meu irmão, se eu soubesse que em 7 dias eu estaria totalmente liberto, eu estava lá já, meu filho. É um processo, basta a cada dia o seu mal, é negar a cruz, é negar a si mesmo e carregar a cruz, meu irmão. É dia após dia, eu vou falar sobre isso, é cotidiano. Cotidiano. Quem normalmente vai para esses ápices em campanha de libertação, depois vai para a vala. É assim, montanha, sarjeta, montanha, sarjeta, montanha, sarjeta. Então, quais as emoções que estão presentes em mim quando eu estou diante desses cavalos na cabeça? Diante da afronta de Faraó, dizendo: você não consegue, seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, a tua família é destruída. Quando você tem isso tudo martelando como se fossem cavalos na tua cabeça, que emoção está presente nessa hora? Como resistir à tentação do que é fácil, cômodo, daquilo e conhecido, fácil, cômodo e conhecido a minha história, por mais degradada que ela seja. Como eu posso vencer o fácil, o cômodo e o conhecido para o que é desconhecido, para o que é dolorido e para o que é processual, ao invés de ser instantâneo? Resolvam isso aí vocês, porque eu estou cansado. Como é que você faz isso? É por isso, cara, que Vitor Hugo já dizia, Voltaire já dizia, que o trabalho mais árduo e infrutífero é você oferecer libertação para um escravo satisfeito. Sabe, enquanto não se acabou no Brasil, pelo menos, com o fenômeno do capitão do mato, que eram escravos satisfeitos, não se acabou com escravidão, cara. Não se acabou. Há um documentário chamado Menino 23, que fala muito sobre isso, cara. Nazistas no Brasil de monte. No Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro nazista, criando crianças que, ao invés de nome, tinham números, e que eram criadas e gerenciadas por escravos satisfeitos. E enquanto esses escravos satisfeitos não morriam, a escravidão não morria não. E o que há hoje no nosso meio, e principalmente esse meio religioso, cara, é um monte de escravo satisfeito, ganhando dinheiro em cima da doença e da escravidão de outros. Então a gente só tirou a canga do pescoço com o nome Faraó e botamos uma outra canga com outro nome qualquer. Quando o propósito de Deus é libertação. Porque se o filho libertar, você é livre. Agora, só se o filho libertar. O tio, o parente, o amigo, não liberta não. Pode te dar até alvará, carta de soltura, mas por dentro está escravizado. Até aí, tudo bem? Então, só para relembrar, então vamos lá. Processo da perda da identidade foi gradativo, foi demorado, então agora também vai demorar para curar. Segundo, Deus é quem toma a iniciativa de libertar. Terceiro, Faraó simboliza o mundo, a carne e o diabo, que tentam impedir o novo de Deus. Então nós estamos aqui no acampamento, diante do Mar Vermelho, diante do impensável, diante do novo, diante da promessa, diante do desconhecido, diante do doloroso, diante do escaldante deserto, diante da escassez, diante da dor do ser. Mas eu estou aqui comigo e olho para trás e eu tenho o que me é conhecido. Bom, eu já sei como é que a chibata acontece, como é que o métier da senzala, como é que funciona, eu já sei como é que carrega uma corrente, como é que quebra uma pedra. É fácil porque eu só me comportar, eu não apanho, eu como inclusive as cebolas e me é cômodo porque eu já estou num certo nível lá, então eu já estou mandando na cadeia. É muito do que
aprendemos com Lúcifer, né? Lúcifer tem aquela máxima em que a história, a lenda de Lúcifer vai dizer: olha, eu prefiro reinar no inferno do que ser apenas mais um no céu, né? Então é muito disso. Eu saio para o dolorido, para o processo, e porque é desconhecido, apenas uma promessa, um passo de fé, acreditando na pessoa de Deus e no caminho que Ele escolhe e me direciona, ou eu fico do jeito que eu estou e administro a vida e vejo ela passar. Ou, como diria Raul Seixas, ficar aqui dando milho aos pombos. E agora, vamos pensar no povo hebreu. Já pensamos na história, já pensamos em Deus, pensamos em Faraó, agora o povo hebreu. Então vamos lá. Na rota do processo da libertação, do povo hebreu, a gente tem uma ajuda do povo hebreu bacana, porque a gente percebe o comportamento de quem deseja liberdade, e aí fica pensando como é que isso ocorre com a gente. Primeira coisa, repara que a saída do povo hebreu, deixa eu dar uma olhada na hora, estou quase chegando lá, meu irmão. Ai, meu pai, vou passar um pouco da hora. Tá, segura aí, vamos em frente. Voltando, o povo hebreu, quando inicia o processo de libertação, não se esqueçam que começa com morte no Egito. Aquela 9 pragas e a 10ª arrebenta com o Egito. Ok? Então o pessoal sai do Egito debaixo de festa, filho. Debaixo de festa. Por isso é que nós chamamos de festa do Pessá. E aí, só por, a título de curiosidade, eu não sei se você sabe, mas Pessá, não é? A Páscoa, a palavra hebraica para Páscoa, não é travessia, é salto. É salto. Né? Então, Pessá é salto. Né? Depois a gente pode conversar sobre isso mais tarde, mas tem a ver com isso. Né? Deus saltou aquela casa e pegou da outra. Então, a ideia, né, festiva da Páscoa, o pessoal sai farreando, o Egito chorando, né, a velha natureza chorando, e a gente se converte, a gente dá o primeiro passo, e a gente já festeja, quanta vitória. Tem gente que no primeiro dia da conversão já fala: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, me manda para a África, me manda para Marte, me manda para Netuno, né, me manda lá para Atlântida, vou evangelizar o Aquaman, vou aproveitar, vou dar um abraço no Ulisses Guimarães, aquela coisa toda. Começa tudo na festa, tudo festivo, até que encontra o cotidiano. Eita, agora é bravo. Tudo é festa, domingão é aquela festa. Quando chega o cotidiano, versículo 2 do capítulo 14, Deus fala para o povo: volta e senta aí para acampar. Acampamento é cotidiano. Senta significa vai vivendo aí até eu mandar andar. Fiquem aí até eu mandar andar. E olha a pressão: carro de Faraó vindo atrás, mar na frente, sol em cima, uma multidão em volta, uma confusão. E Deus diz assim: senta e vive. Ou seja, não adianta nada fazer festinha de ponto em ponto, de domingo em domingo, de culto em culto. Tem caçador de culto hoje, meu irmão. Tem gente que tem tanto medo de não estar liberto, e sabe que não está liberto, por isso que tem medo, que tem que ficar vivendo o culto o dia todo. Aí vai para a sua igreja no domingo, na segunda está em outra igreja, na terça-feira está na consagração em tal lugar, na quarta-feira está na sua igreja, na quinta-feira vai para outra consagração de mulher, outro vai para a consagração de homem, outro vai para a consagração de transgênero, o outro vai para não sei aonde, e na sexta-feira está no outro culto, fora o YouTube, fora o Facebook, desses pastorzinhos que fica pastoreando rebanho alheio, contando historinha, um monte de historinha, palavra que é bom, rasa, alimento raso, mas entretenimento alto, e aí no final, cara, é tudo isso se enchendo de festinha, porque não aguenta o acampamento, não aguenta a segunda no trabalho, não aguenta viver uma vida sem ativismo. E aí vem o Covid e põe todo mundo em casa, sem ativismo religioso. E aí você vê o desespero de algumas igrejas que não querem fechar as portas. Elas não querem fechar porque estão defendendo o Evangelho. Negativo, o Evangelho é maior que eu, maior que você, maior que qualquer denominação. Elas não fecham porque elas não sabem
viver além da festa, não sabem viver no acampamento esperando a voz do Altíssimo, não sabem aguardar, não sabem lidar com os carros e cavaleiros de Faraó que ficam martelando a cabeça, não sabem lidar com as suas neuroses, com as suas esquisitices, com os seus pecados, com o seu mau caratismo, não sabem, precisam estar enfurnadas em locais sagrados, porque elas mesmo não são santas. Está aqui o texto. Então Deus diz assim, volta com o povo e põe o povo sentado. E espera. Ou seja, no cotidiano é que a gente mostra se está liberto ou se não está. Essa é a primeira coisa. Aquele clima de festa, repara que o clima da saída é o clima da coisa completa. A gente sai do culto, a gente sai desses ativismos religiosos achando que está pronto, arrumando briga, defendendo. Não, vamos contra os gays e lésbicas, vamos contra tal religião, vamos contra isso, vamos contra agora a esquerda, vamos demonizando tudo, vamos botar demônio em tudo, vamos ser contra tudo. A única coisa que a gente precisava ser contra é contra o pecado que mora na gente, não no objeto fora de nós. Leia Tiago. As tentações, a gravidez do pecado e a morte pecaminosa estão dentro do homem. Por isso é que a gente foge para os redutos religiosos. Para a gente achar, aí a gente encontra com uma pessoa e diz assim, ô irmão, Deus abençoe, tu é uma bênção. O irmão fala assim, tu também é uma bênção. Ei meu irmão, deixa lá. Aí o irmão fala assim, manaca súbia. E aí fica. Agora vai para o metrô, tu sem querer esbarra com o cotovelo no rosto da pessoa, a pessoa te joga um palavrão, te chama de um palavrão. Aí é a hora de falar, você é uma bênção. Sabe? É no comportamento. Mas a gente está pronto, a coisa pronta, sabe? A coisa pronta, eu estou pronto. Tanto é que eu estou falando, tem gente que entra aqui, cara, para ficar falando, vou aprender para passar para os outros. Cara, não é aprender para passar para os outros não, cara. Quem passa, não existe edificação de um para o outro. É mentira. Edificação das Escrituras é Deus através de mim, Deus através de você. Se Deus não tiver no negócio, não há edificação. A palavra de Deus nos orienta a isso. Se Deus não estiver vigiando, em vão está trabalhando as sentinelas dessa casa. Sabe, alguém tem que falar isso, gente. Alguém tem que falar isso. É por isso que é fácil tirar dinheiro desse povo evangélico, cara. Porque é um bando de gente que não tem libertação, que está comprando a sua libertação em pacotes. Sempre deu dinheiro. Na Idade Média, a Igreja Católica viveu disso, do medo, da dor e da culpa, da angústia. Ela não libertava, ela botava um pouco mais de corrente através das indulgências. E estão fazendo isso da mesma forma. Então é no cotidiano, aquela coisa do coisa completa, eu sou uma coisa completa, veja como eu sou poderoso. Deu espaço para o eu não sou nada, eu não sou ninguém. O acampamento mostrou, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Nota que o povo que ficou contando vitória lá no Egito, agora no acampamento fala para Moisés que quer morrer com a boca cheia de cebola lá no Egito. Esse mesmo povo que fica atrás aí de coisa nova, de ativismo, se escondendo da verdade, porque tem medo do espelho, então fica olhando para a janela. Tem gente que toma conta da vida dos outros é porque não suporta o fedor, a morrinha de carniça que é a própria vida. Algo tem que ser feito, a verdade tem que ser dita, os meus podres têm que primeiro feder em mim, eu tenho que olhar para a minha natureza pecaminosa e ter horror, pavor, e tentar mudar, e bater nela até mudar. No acampamento do dia a dia, esperando Deus abrir esse caminho. Ou me render aos cavalos de Faraó. Verso 10 e verso 12 de Êxodo 14, mostra aí, cadê a farra? Cadê a festa? E chegando o Faraó e os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram para Moisés, não tinha cemitério no Egito? Deixava a gente lá.
Percebeu, gente? O espaço, guarde isso em nome de Jesus, aqui, ó, preste atenção em mim. O espaço entre quem eu me tornei e quem eu preciso ser não é um espaço confortável. O espaço entre quem eu me tornei, entre quem eu me tornei e quem eu preciso ser, não é um espaço confortável, é um espaço desértico, é um hiato de conflitos, de confrontos severos. É lá que a gente vai brigar com Deus, é lá que Deus vai tocar nas junturas da nossa mobilização, da nossa mobilidade, é lá que Ele vai tocar e as nossas pernas vão tirar da posição, os nossos artelhos de vontade e desejo serão movidos do seu espaço. Não é um local simples, fácil, cômodo, construído em 12 prestações. É um local de angústias, de dores, mas também é um local em que você vê, aleluia, é um local em que você vê a morte sendo substituída pela vida. A angústia vazia produzida pela dor de quem vai vendo os brotos. É aquele local em que você se desperta para a real consciência de quem tu és e do Deus que anda contigo. Mark Twain, você conhece Mark Twain? Mark Twain ele disse certa vez uma coisa bem interessante. Ele disse assim: a gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Mark Twain, ele é um escritor norte-americano, não é? Ele é um dos escritores mais famosos do oeste americano, e o nome dele não era Mark Twain não, viu? Era Samuel Langhorne. Mark Twain era pseudônimo. Então, é por isso, viu, Miriam, que o Egito não saía deles. Porque eles não abraçavam a ideia do sofrimento com Deus. Para ele tinha que ser festa o tempo todo, eles tinham que ser passivos o tempo todo. Alguém, sabe, Moisés resolvia o problema deles, Deus resolvia o problema deles, Deus escolhia, eram sempre passivos, sabe por quê? E isso acontece hoje, Miriam. As pessoas não querem tomar decisões, elas ficam ligando, perguntando: o que o senhor acha? Eu devo fazer ou não devo fazer? Cara, a vida é tua. Por que a gente pede tanta opinião? Eu explico, a gente não quer a solução, porque a solução grita dentro da gente. A gente quer um culpado. A gente quer um álibi para colocar culpa no indivíduo que tropeça. E aí eu vejo no aconselhamento muita gente fazendo isso. Olha, irmão, é melhor irmão sair desse emprego e tal. Aí o cara sai do emprego, passa fome. Aí o cara fala assim: tá vendo? Eu saí, passei fome, a culpa é de fulano. Aconselhamento é aconselhamento bíblico, é palavra, é princípio. Decisão cabe ao indivíduo. Sabe? Eu tenho os meus pés, os meus sapatos, você tem os seus. A escolha é sua, o problema é seu. Não terceirize responsabilidade. Quem terceiriza a responsabilidade está emprestando o pescoço para a algema. Ok? Então vamos lá. Eita ferro, vamos lá, gente, olha lá, olha a hora, 9h26. As fases do processo de libertação. Olha, não é um papo de autoajuda, é um papo bíblico, é um papo de verdade. Então, essas fases, elas não são retas, seriadas. Essas fases são elas são sinuosas. Elas podem ser cíclicas, elas podem se sobrepor, elas podem em algum momento andar um pouco. O que a gente está fazendo aqui é identificá-las apenas, né? Para que quando a gente atravessa, ou quando a gente vivencia, a gente saiba sair delas. Abrir e fechar cada uma fase é importante para andar no deserto, ok?
Abrir e fechar cada fase da libertação é importante para fechar o processo bem. Então vamos lá. Primeiro passo no processo da libertação é o estágio da negação. Ela funciona como defesa temporária que me ajuda a me preparar para o que vem na frente. É quando a pessoa fala assim, não, eu não preciso, sabe? Ser tão rígido assim. Sabe, é quando a pessoa ela nega que precisa de ajuda. Ela nega que precisa mudar. Ela diz, não, esse é meu jeito, nasci assim, vivi assim, meu pai era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, meu cachorro era assim, a girafa da Amazônia era assim, então eu também sou assim. É o meu jeito de ser. Então é a negação, é o processo. Isso aconteceu muito com o povo de Israel no processo de ir para a Terra Prometida. Vira e mexe, eles negavam o processo. Aqui é um caso, quando ele diz, verso 11 em diante, eles falam, a gente já não te falou, Moisés, que a gente não queria sair? Olha aí. E é o que muito acontece, cara. As pessoas vão para dentro dos ambientes religiosos, na maioria das vezes, para se esconder do ser humano terrível que elas são. Então elas vão comprando roupas e máscaras. E na verdade Jesus está lhes dando uma nova identidade, uma nova vida. Porque não pense que é apenas maldade com os outros quem faz isso. A pior maldade é que eles estão fazendo com Deus e com elas mesmas. Por isso é que pessoas feridas vivem ferindo. Ok? E pessoas curadas vivem promovendo cura. B, ou fase 2, a fase da revolta. É aquele processo de indignação quando cai a ficha, cara, do tempo perdido, do dinheiro perdido, da saúde perdida. Captou isso? O primeiro é negação. Você diz, não, eu estou bem. Você ainda tira uma onda. Não, vou para Carinão. Eu vou para Copacabana. Não, eu quero ser crente coisa nenhuma. Eu estou aqui na minha cerveja. Ok. Não quero mudar nada. Estou aí com 4, 5 mulheres. Tá tudo bem. Ok. Já você vai ver o custo de tudo isso. E aí o segundo estágio é o estágio da revolta, quando bate aquela tristeza, aquela indignação, aquela raiva pelo tempo perdido, vida perdida, dinheiro perdido, família perdida. É quando você dá de cara com todas as perdas, quando você começa a ter consciência do processo. Aí você fala, rapaz, que raiva. Então, Miriam, você não entende essa questão de ficar com saudade do Egito. É porque é cômodo, é confortável. Você não precisa ir muito longe. Eu cansei de conversar com moradores embaixo de rua, né? Debaixo do viaduto Negrão de Lima, e para a maioria deles, a liberdade deles é aquilo ali. Sabe? Eles reduziram, encurtaram a vida. Né? Então, por isso que Deus estava levando eles para a Terra Prometida e colocou no deserto. Se eles estivessem com um pensamento pleno, com uma identidade plena, não tinha deserto não, Miriam, era direto. Ok? Terceiro estágio, negação. Negociação é o primeiro, segundo, revolta, terceiro estágio, negociação. É como a revolta, né? Você fica com muita raiva do que você perdeu, das coisas que você sofreu. Só que isso, com o tempo, você vai vendo que essa raiva não vai mudando, essa raiva não está ajudando muito, né? Você entra num outro processo, que é o processo da negociação, que é quando você então começa a tentar negociar para o novo não ser tão novo e o velho não ficar tão velho. Você fica pelo meio do caminho. Você diz, olha, eu nem vou ficar com tanta raiva do passado e nem vou abraçar tanto o futuro porque eu já estou velho, eu já estou isso, eu já estou aquilo. Então vamos ficar aqui pelo meio do caminho, né? Aí você vai ver aquele período de promessa, quando a pessoa fala assim, não, me dá um tempo que isso tudo vai passar, o tempo é o melhor remédio, né? Não, já, isso é só uma crise, já eu volto, eu não vou cheirar mais desse jeito, eu não vou beber mais desse jeito. Meu filho, vai, e vai pior, né? Então essa fase de negociação também é conhecida vulgarmente pelo que a gente já estudou, chamando barganha, não é?
4, a fase da depressão, não é? Ou seja, ela pode ocorrer, essa tristeza absurda que vem pelo fato da não aceitação da fase da negação, daquela fase de dizer, olha, poxa, a coisa não está indo como eu queria, eu não abracei a ideia de que perdi a infância ou perdi tal coisa. Quando você não consegue digerir bem o que você perdeu, quando essa ideia da perda não te é superada, você normalmente entra nesse estágio de uma tristeza aguda, em que você fica, nunca mais serei o mesmo, nunca mais terei tal felicidade, nunca mais conseguirei sorrir como antes, nunca mais confiarei em ninguém, nunca mais orarei da mesma forma. Esse nunca mais, cheio de depressão, e aí é muito comum que haja somatização, ou seja, o corpo começa, então, nessa fase, a dar sinais do uso e do mau hábito. Nessa fase também que é muito comum encontrarmos a reação de abstinência, que você já está um período sem praticar ou sem dar vazão àquele hábito, aí bate essa tristeza, né, que aparentemente inexplicável, mas é a tristeza da mudança que está se consolidando. E também é o estágio também que acontece a questão da medicação. Então, quando você começa a medicar uma pessoa nesse estágio agora, ela entra nesse estágio de depressão, ela fica letárgica, ela fica lenta, ela fica sem potência, ela cai, o rendimento cai, ela fica realmente bem. É um estágio muito delicado, porque tem muita gente que dentro da família passa por esse estágio e a família fica cobrando uma mudança rápida. E é um estágio de crisálida, é um estágio de estar encolhido, né? É o estágio de estar em processo, né? Está maturando, ainda está organizando as emoções já estão indo para o seu devido lugar. Então o estágio de todos eles, na minha opinião, esse é o mais delicado. Aí nós temos o estágio da aceitação, que é quando você passou pelos 4 outros estágios e agora você começa a falar assim, bom, eu agora vou fazer um planejamento pessoal, eu vou rever tal hábito, eu vou rever tal livro, eu não vou mais ler tais coisas, eu não vou mais ver tais coisas, eu não vou mais passar por tais lugares. É quando você começa a optar, a escolher um novo estilo de vida, um novo hábito, mais conectado com quem você quer ser do que quem você foi. É esse estágio chamado da aceitação. É quando você começa a se reconectar com algo profundo dentro de você, com algo que está dentro de você. Quando você começa a ter essa autopercepção e descobrir quais são as suas reais necessidades e quando você consegue projetar para frente o suprimento dessas necessidades. Ok? A fase do renascimento, depois da aceitação. A fase do renascimento é quando você começa a descobrir potência nesse novo ser que nasceu. É quando você começa a se redescobrir. É quando você começa a desabrochar novas emoções, novos sentimentos, novos significados. Você já começa a vivenciar experiências novas. Você já consegue perceber que já está pensando de um outro jeito. Você já consegue, inclusive, notar que, por exemplo, a pulsão, a compulsão, a força de fazer uma coisa, agora você consegue controlar. Ou quando não controla, quando começa, você trava, você percebe um controle maior. Você percebe que os hábitos novos começaram a se consolidar. Quando você percebe que essa nova natureza, esse novo jeito de pensar, sentir e viver a vida começou a ser raiz. Ou seja, você começou a perceber que você está agindo de uma forma diferente. E que já não está sendo fruto de um processo dolorido de parar, engolir, aquilo não desce mais rasgando, aquilo você não tem que passar uma noite acordado pensando, você reparou que você reagiu bem. Ok? Então essa é a fase do renascimento. E aí eu vou citar
Gabriel Garcia Marques, o autor de 100 Anos de Solidão, escritor colombiano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, ele dizia assim: a verdade é que as primeiras mudanças, guarde isso, a verdade é que as primeiras mudanças são tão lentas que mal se notam. E a gente continua se vendo por dentro como sempre foi, mas de fora os outros conseguem reparar as mudanças. É essa fase do renascimento, em que você repara pouco, mas quem está, o seu cônjuge, os seus amigos começam a reparar que você está mais equilibrado, que você não está tendo tantos rompantes, que você consegue se guardar, que você consegue ter, que você está com um novo hábito, que o teu olhar está mudado, que a tua fala está mudada, que você selecionou até, você fez uma faxina nas tuas mídias sociais, você botou para fora, escorraçou da vida aquela montoeira de pulgão, de predador que estava sugando vida, você expulsou os vampiros, você começou a parar de se alimentar com qualquer porcaria que tem na internet, você selecionou, você começou a falar assim: não quero ouvir isso, eu não quero ouvir piadinha com texto bíblico, porque Deus não se agrada disso. Piada é piada, profecia é profecia. Eu não me agrado disso, eu não vou alimentar esse tipo de faraó. É quando você percebe que você não vai pagar ingresso para circo, e aí a palhaçada acabou. Sabe, tem muito palhaço aí fazendo palhaçada porque tem gente comprando ingresso por circo. Sabe, tem muito faraó eclesiástico, muito faraó religioso aí, que é faraó porque a gente fica comprando deles. Joga isso fora, para de comprar. Para de consumir material religioso e seja. E aí você percebe que você começa a fazer essas mudanças e os seus amigos começam a perceber e falam assim: rapaz, está diferente. Rapaz, está diferente. E aí você vai, esse renascimento, ele vai brotando, caminho, caminho, estrada, estrada, degrau, degrau, passo, passo, obediência, obediência. Milagre em milagre. E cada vez que murmura, 2 passos para trás, volta-se no estágio. A murmuração é o retorno ao estágio anterior. Sabe, você jogava banco imobiliário? Jogava. E aí você sorteava lá, tirava 8, aí batia lá, volte a tal casa. Ou então assim, cai na prisão. Aí ficava uma rodada sem jogar, tinha que pagar 100, aquela notinha de 100 para sair da cadeia. Olha o tempo perdido. As pessoas caíam nas suas casas, não pagavam. Isso é triste do jogo. Na vida é pior. Você perceber, não é? O tanto de vida perdida, o tanto de felicidade perdida. Não é? Aí eu pergunto para... eu insisto, às vezes virou um mantra, mas eu tenho que ficar falando para ver se alguém me escuta. Não é? Porque a gente está comprando coco achando que muito coco faz cocada. Não, muito coco faz sujeira. O que faz cocada é o bom cozinheiro. Com meio coco faz-se uma boa cocada. Aí fica um monte de gente colhendo coco de tudo quanto é coqueiro, coqueiro anão, coqueiro suspenso, coqueiro bonito, coqueiro seco, coqueiro salgado, coqueiro doce, coqueiro isso, coqueiro aquilo, e ninguém faz cocada. No final está todo mundo com fome, cheio de coco, cheio de rato, cheio de ratazana no coco. O dono do coco rico e quem comprou o coco morto de fome porque não sabe abrir o coco e fazer cocada. Gente, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Pô, se eu pudesse, eu passava a noite, virava a noite com vocês falando sobre esse assunto e tantos outros. Vamos em frente. Último estágio. A criação ou a geração de uma nova identidade. É o último passo. Ou seja, as mudanças interiores que foram ocorrendo em mim nesse processo de libertação foram promovendo mudanças interiores tão intensas, tão raiz, que as minhas mudanças exteriores foram nascendo.
Então a minha relação comigo mudou, a minha relação com o meu corpo, com o outro, a minha relação com a justiça, com o sexo oposto, com o prazer da vida, a minha relação com o estudo, com Deus, com a adoração, com o amor, com as emoções, tudo foi mudando, porque eu fui mudando por dentro. Fui mudando por dentro. E aí a nova vida, a nova identidade, ela surge. Ela surge num ressignificado de vida. Você passa a viver uma vida ressignificada. O que, de repente, você perdeu a infância, porque você teve que trabalhar muito cedo. E isso sempre te foi marcante. E aí, por ter matado a tua criança muito cedo, dentro de ti, você tem dificuldades com uma outra série de eventos. E aí, quando você passa por todas as fases da libertação e consolida, passo a passo, degrau por degrau, caminho por caminho, você consolida as mudanças internas, a libertação ocorre, o teu passado é ressignificado, você fala com tranquilidade das suas perdas, mas você fala das suas perdas com aprendizado. Você não fica amargo pela perda, pelo contrário, você fica adocicado, você não perde a capacidade de doçura, nem a tragédia tira a capacidade da tua doçura. E aí, nessa fase de nova identidade, você está ressignificando passado, valores, histórias, ao mesmo tempo tendo a oportunidade de recomeçar, fundar novos valores, uma nova imagem pessoal. Lembra da imagem pessoal? Autoimagem, autoconceito e autoestima. Isso tudo como ressignificado, como nova vida, passo a passo. George Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês, também romancista, ele dizia assim: liberdade significa responsabilidade. E é por isso que tanta gente tem medo dela. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até aqui, tudo bem? Aqui, tudo bem? Escreve aí no chat, deixa eu dar uma olhada aí. Até aqui, tá tudo bem? Então, nós já falamos da história, falamos Deus como ok, tudo bem, ok, tudo ok. Então nós falamos da história, quer dizer, levamos um tempo destruindo, um tempo viciado, um tempo caído, um tempo cedendo espaço, e agora precisamos retomar esse tempo. O tempo que levamos para descer vai nos ajudar a entender o tempo para subir. A outra coisa é que nós entendemos que Deus é quem toma a iniciativa de libertar, ok? Falamos de Deus. Terceiro, nós falamos de Faraó como metáfora do mundo da carne do diabo, tentando impedir o novo de Deus, ok? Falamos então do povo hebreu, entendendo o processo do povo hebreu para entender o meu processo, ok? O meu processo, não o processo do outro, o meu processo. O teu processo é teu, o meu é meu. Por isso que é meu e o teu é teu. Faltou alguém no texto de Êxodo 14? Então estamos lá, falamos da história, falamos de Deus, falamos de Faraó, falamos do povo, mas será que eu esqueci de falar de alguém? Quem é que está aí no processo de libertação? A história do passado, a promessa do futuro, ok? Deus, o povo, Faraó. Está faltando alguém? Quem é que está faltando no processo da libertação que eu não contei, que eu não falei? E outra coisa, é muito engraçado que todas as vezes que a gente lê esse texto, ou quando fala de libertação, a gente sempre quer ser ele. A gente não se vê como Faraó, então nunca combate contra a carne. Sempre combate contra o diabo, nunca contra a carne. E quem derruba a gente, na maioria das vezes, é a carne. A outra coisa
é que quando a gente lê esse texto de libertação, a gente sempre se coloca na posição de quem está pronto. Então a Vivi matou a charada. É Moisés. A gente sempre se olha como Moisés, o pronto. Só que nesse texto nós não somos Moisés. Nós não somos Moisés. Então nós temos Deus como quem toma a iniciativa, quem fundou a liberdade e quem fundou, não é, o libertador. Ele é o libertador. Do outro lado eu tenho o povo, que é a metáfora da minha caminhada. Então quem é Moisés? Quem é Moisés? Moisés é a metáfora do Espírito Santo. Moshe, em hebraico, é a metáfora do Espírito Santo no período da libertação, na trilha do êxodo. Ele faz o papel do Espírito Santo. E perceba que Moisés, ele é o auxiliador, é sob medida para Israel. Ele tem o DNA hebreu, portanto ele tem sangue hebreu. Ele tem a vivência de Egito. Ele sabe como o Egito funciona. Ele tem a geografia a seu favor. Ele tem não só a geografia, mas ele tem a cultura egípcia. E depois ele passa 40 anos, ao mesmo tempo que levou no Egito, ele passa com Jetro. Então ele tem a cultura do Egito nas mãos, com tudo que tem, e ele tem depois a cultura hebreia, mais rústica. E aí perceba que interessante, ele interage entre os dois mundos. Perceba uma outra coisa interessante, é que a teologia de Moisés ela é ampla. Ela é ampla, ela é mais profunda do que o povo tinha. Então nós entendemos aqui Moisés como aquele que saiu, de um sistema para conduzir os que estão no sistema para a libertação. Moisés, nessa imagem, nessa metáfora, como metáfora do Espírito Santo, como alguém que se posiciona para intermediar a relação entre eu e o Criador, entre eu e meu libertador, aquele que vai me dar ordens dentro da minha consciência, que vai me dirigir e vai dizer, olha, o Pai quer que você ande por essa trilha, e então eu desisto da trilha e ando num atalho, ele puxa a minha orelha, a minha consciência dói, porque o Espírito Santo toca na minha consciência. Se não me dói, é porque eu não tenho o Espírito Santo. Se eu fico com culpa por conta do remorso, que aí arrependimento e remorso são coisas diferentes. Arrependimento vem da consciência do princípio ferido. Remorso vem da consciência da perda adquirida. Ok? Então a Bíblia fala que o remorso produz morte e o arrependimento produz vida. Então, essa metáfora de Moisés como o Espírito Santo, aquele que está em mim, identificando as palavras do Altíssimo, me fortalecendo. Repara que a nuvem, e o texto diz que a nuvem que cegava os exércitos de Faraó, ela guardava o povo de Israel. E esse Moisés, cara, esse líder direcionando, essa figura do cajado mosaico, esse cajado que é muito mais do que ferramenta, esse símbolo de autoridade divina, mas é também imagem clara de pastoreio, de direcionamento. O cajado com aquele sinetezinho tocando, aquele sininho tocando, avisando para as ovelhas, eu estou aqui, venham. Não tenham medo, eu estou aqui. Essa era a mensagem do libertador. Não tenham medo, eu estou aqui. Não tenham medo do deserto, eu estou com você. Não tenha medo da solidão, eu estou com você. Não tenha medo de perder os seus falsos amigos, eu estou com você. Não tenha medo de ser diferente, eu estou com você. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo do seu passado, eu estou com você no presente. Não tenha medo do seu presente, eu estou com você. Não tenha medo do futuro, eu estarei lá também. Desobedecer a Moisés é como eu e você desobedecendo ao Espírito Santo. Agora, normalmente a gente reclama do povo de Israel. Raramente eu vi alguém falar assim, eu sou igualzinho ao povo de Israel. Eu sempre vejo as pessoas falando que é igual a Moisés. Nesse texto, a figura mosaica é a figura do Espírito. É a figura que me lembra de que
Só o Espírito Santo sabe por que caminhos o Altíssimo deseja que eu vá. O povo só poderia confiar no cajado de Moisés, porque ele sabia que aquele cajado era símbolo de providência. Aquele ser representava o céu, a promessa, o futuro, a cura, a libertação, um novo tempo, um tempo de novos e belos começos. Então olhar aquele cajado e manter-se diante dele, ainda que ele caminhasse na direção de um mar revolto, era o local mais seguro para Israel. Ao levantar o cajado e seguir para o mar, aqueles que criam foram para o mar. E o texto deixa claro, o mar se abriu. Sempre se abrirá. Ele fez isso lá no Mar Vermelho. Jesus fez a mesma coisa no Mar da Galileia, quando todos os discípulos achavam que o barco ia afundar. Fez no Mar Vermelho, fez no Mar da Galileia, e faz no mar da minha vida, da sua vida, da nossa história. Às vezes no mar de uma história muito complicada, de muitas dores, de muitas perdas, de muitas marcas, traumas e solidão. Mas é o mesmo, Deus é o mesmo. E Ele abriu o mar para aquele povo passar. Jesus sossegou os ventos e o mar para os discípulos atravessarem. E Deus continua pacificando corações e almas para a gente conseguir chegar aonde Ele sempre sonhou para a gente estar. O povo hebreu seguiu vitorioso contra Faraó e as suas forças escravizadoras. Capítulo 14, verso 29 a verso 31, nos dá conta de que diz assim, verso 30, verso 29. Mas os filhos de Israel foram levados pelo meio do mar, em seco. As águas que antes eram ameaça, agora, no processo de obediência, as águas foram como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. A velha natureza vencida. O mundo, a carne e o diabo derrotados na água, que é símbolo de limpeza. Vós já estáis limpos, disse Jesus, e estáis limpos pela minha palavra. 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando você passa a olhar para o Espírito Santo, não como força, como essa luz que está aqui, mas como uma pessoa, como a terceira pessoa da Trindade, o Deus Trino, você começa a olhá-lo, a ouvi-lo e a obedecê-lo. E gradativamente você vai vencendo a sua própria história. Libertação é fruto de reflexão e de entrega. É fruto de descoberta e de luta, de escolha e de permanência. Nunca fruto do acaso ou de pessoas e fatores externos. Sempre interno, sempre intenso, por isso permanente. Um processo de libertação envolve de verdade todo o nosso ser, com desdobramento sobre as nossas necessidades emocionais, físicas, mentais e espirituais. Muitas vezes demandando processos longos e complicados, como por exemplo, troca de emprego ou de profissão, mudança de endereço, estabelecimento de novos ou desfecho de antigos relacionamentos, dentre tantos outros processos que estão em mim e através de mim. Uma cura real, uma libertação permanente, sempre denotará uma mudança em um correspondente físico, trazendo maior conforto e prazer em viver uma realidade de bênçãos. É isso. Antes das 10, hein? Agora sou todo ouvidos. Tem uma mosca querendo entrar na minha água. Sai daí, pô. Alguma questão?
Daniel, é muito bom ver você por aqui, viu, Daniel? A minha memória a teu respeito, ela é muito carinhosa, muito querida. Você sempre foi um jovem muito carinhoso comigo e muito querido também, viu? É bom ver você por aqui. Espero que tu vá bem, espero que tu tenha sustentado a tua fé e que mesmo em terra estranha, os teus joelhos se dobrem à autoridade de Cristo, viu, meu irmão? E conte comigo, tá? Um forte abraço. Já está fazendo até resumo, né, Daniel? Vou acabar te contratando para ser meu secretário da quarta, hein? E aí, gente, vamos lá. Já estamos encerrando, encaminhando aí em frente. Então, Grazi, você já me conhece um pouco, né? O pessoal me conhece há mais tempo. Eu produzo textos e textos que talvez nunca sejam lidos, mas por terem sido paridos em mim, aí, tá vendo? Eles ficam aí um dia, talvez, quem sabe. Então, vamos fazendo as colocações finais. Eu sei que o papo tá bom, mas a garganta hoje, ontem e hoje tá brabo, viu? Brabo. Então, Michael, a ansiedade ela faz parte do processo todo, meu filho. A ansiedade vem de ânsia, de ansiar, de desejar. E aí, a medida do desejo é que eu tenho que balancear, não é? Então, nem muito para frente, nem muito atrás. Por isso é que o segredo da libertação, embora seja subjetivo, pessoal, intransferível, pode ser acompanhado de um companheiro de caminhada, né? Ou uma companheira de caminhada, né? Não é alguém que vai fazer passes mágicos, mas é alguém que vai ficar do teu lado, dizendo para você, custe o que custar, eu estou aqui, não é? Para ajudar você a chegar onde você tem que chegar. E o que é legal, sempre que alguém é companheiro de julgo, é companheiro de jornada de outro, sempre também muda bastante, né? Ok. André Vasconcelos, Luiz Roberto, ok. Obrigado, meu irmão. André Vasconcelos, Deus abençoe você também, meu irmão. Não tem nem palavras, só agradecer mesmo. Eu fico muito tenso com esses horários. Eu imagino estar com os irmãos, e apesar do cansaço do dia e dos dias que eu tenho vivido, estar aqui com os irmãos me dá uma renovada, né? Me dá uma renovada. E aí eu gostaria de ficar aqui, passar a noite toda, trocando essa ideia sobre a palavra com os irmãos, viu? E aí, alguma pergunta para que eu possa, de alguma forma, anotar ou responder? Alguma consideração? Libertação agora ficou um tema melhor, não é? Deu para esquentar a cabeça, aprender um pouco mais de libertação de uma forma, eu acho que pouca gente abordou, e principalmente, ao invés de todo mundo se achar Moisés, a gente se colocar como povo e gerenciar as mudanças que precisam acontecer. Eu sempre digo que essas mudanças elas são para a nossa felicidade e para a glória de Deus, não é? E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. É a parte 2. Então é o seguinte, nós temos semana que vem o nosso sexto encontro. Sexto encontro semana que vem. E o tema será consagração. Ok? Alguém pode escrever aí no chat, por favor? Permitido Deus, quarta-feira que vem às 20 horas, consagração. Ok? Consagração. Ô Aldimar Oliveira, não é pregação não, é conversação. É conversação. É uma conversação santa. Palavra, espírito, comunhão. Deus abençoe sua vida. Quando senta no ciclo de cair, opa, passou rápido, José. Então, alguém anota aí. Quarta-feira que vem, permitindo Deus, 20 horas. Eu sempre entro uns minutos antes. Consagração. Êxodo capítulo 29. Ok? Então vamos lá. Quarta-feira que vem, Êxodo 29. A palavra-chave é consagração. Né? O que é a consagração?
quais são as imagens que ela vem, o que vem para nós de Techuvá, desse texto lá. E a outra notícia é que na outra quarta, ou seja, no sétimo encontro, é o nosso último encontro. O sétimo encontro será o nosso último encontro da palavra-chave do livro do Êxodo. Né? Então, é o último encontro com as palavras-chave do livro do Êxodo. E a palavra-chave do último encontro será morte. Morte. Morte e legado. Né? Aprender a morrer. Pesado, né? Então, Rosilene, Amaral, Deus abençoe. Então, minha irmã, está afastada? Chega para perto, você já está dentro aí, você não está nem afastada, está dentro. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Te vejo no domingo às 9 horas da manhã e domingo às 18, viu? Até o dia que puder te conhecer pessoalmente. Então, quarta-feira que vem, permitindo Deus, Êxodo 29, obrigado, Rogéria, consagração. E na outra quarta, ao sétimo encontro, o último encontro das palavras-chave, pelo menos é o que eu estou caminhando em Deus, orando, morte. Ok? Ufa! E aí, domingo, esse domingo agora e o outro, eu também já adianto a palavra do culto de domingo à noite, o próximo e o outro. Esperança. 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 Domingo que vem agora à noite, uma palavra de esperança. Precisamos pensar duas coisas sobre a esperança nesse período de coronavírus. Primeiro, nós precisamos saber quais são os agentes que promovem a esperança, para poder alimentá-los. O que é a esperança e quais são os agentes que alimentam a esperança. A palavra de Deus tem ferramentas para isso, para nos ajudar. E no outro domingo, primeiro domingo entre um e outro, os temas serão esses. Vai ser esperança. Uma abordagem primeiro, eu não sei se primeiro ou segundo, vai ser os agentes da esperança, o que me traz esperança. E o outro domingo vai ser sobre os inimigos da esperança. Ou o contrário, ou agora inimigos da esperança e o outro os amigos da esperança. Enfim, é esperança, domingo agora e o outro domingo. Não percam, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus tem falado muito no meu coração. Já no domingo agora à noite, eu nunca tinha feito isso. Eu já falei com o Marcelo e com o pastor Gustavo lá no templo. Falei, olha, Deus já mandou, é essa aqui. E quando eu estou vendo o pessoal falar que está com medo da morte, vai ser forte. Ah, meu irmão, o livro de Cantares fala sobre isso, que o amor é forte com a morte. Põe-me como selo sobre o teu coração, põe-me como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte com a morte, diz o texto sagrado. Então, vamos aprender a morrer como Moisés, né? Se a gente não está sabendo viver, vamos pelo menos aprender a morrer. Não, é leve, é bacana e é para sempre, porque o que nós aprendemos juntos aqui nessa quarta devocional é construindo essa techuvá, esse arrependimento com mudança, com crescimento, e a morte que a gente vai abordar é esse desdobramento que deixa um legado. É uma vida que é tão linda, tão exuberante, tão bacana de ser, que mesmo não estando mais, ainda fala alto. Né? É essa a ideia da morte, tá? Não é para botar medo, pelo contrário, é para trazer muita alegria e muita esperança. Então, eu vejo vocês por lá, lembrando, meus irmãos, cumpram o seu papel como igreja. Eu conto com isso, me esforço e oro por isso, viu, meus irmãos? Então, por favor, colabore conosco, irmãos, dizimem, ofertem, para que a gente possa pagar as contas e dar conta dos compromissos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela bênção de ter vivido estas 2 horas com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, aprendendo da tua palavra, bebendo de tua presença através do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, abençoa, Deus, todas as frentes de batalha do Covid.
todos os profissionais, todos os envolvidos, ó Deus, no combate. Ó Senhor, envia, ó Deus, sabedoria, inspiração para que eles achem a vacina, o remédio de bloqueio, o tratamento menos invasivo e mais rápido para esta doença. Ó Deus, guarda o Brasil, guarda as nações. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão desempregados. Ó Senhor Deus, que venham as oportunidades e que a tua igreja, marchando em missão, ela minore, ela ajude, ela dê o suporte a todo tipo de necessidades. Ó Deus, nós oramos agradecendo por esta noite e pedindo a tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Ibafone 9800241189. Por lá você pode marcar audiência pastoral para conversar, um aconselhamento, estudo bíblico, enfim, fica por dentro do que está acontecendo, tá bom? Eu agradeço muito a sua companhia. Meus irmãos e minhas irmãs já me conhecem, mas quem sou eu? Eu sou o Jefferson. Eu sou IBA, uma igreja para todo o tempo. Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Obrigado por esse encontro. Até o próximo. Deus abençoe a sua vida.